dia. Tá, estamos aqui, eu e o Paulo Sávio, como sempre, falando com vocês um pouquinho. Hoje nós temos alguns temas importantíssimos, você vai acompanhar aí no nosso canal. Eu quero que você faça uma coisa depois. Eu quero que você curta, espalhe e compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder, tá? Eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na sua vida. Bom, Paulo, bom dia então. Bom Como é que tá? dia. Tudo bem, querido? Tudo bem, meu querido. Então tá jóia. Ô Paulo, deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui do seu consultório, vai? O Paulo acabou de aproveitar fazer uma limpeza aqui no dente. Você que está no Rio de Janeiro. Paulo, como é que faz para entrar em contato com você aí, quem está no Rio de Janeiro e precisa de um bom profissional na área? O telefone aqui do meu consultório é 2568-0846. 2568-0846. Então você que está aí em qualquer lugar do Rio de Janeiro, você está aqui na Tijuca, não é isso? Isso, na Tijuca. Aqui na Tijuca, legal. Pertinho da Praça Sans Penha. Então pronto, tá legal? Então tá aí. E eu quero aproveitar, já que a gente está falando aqui de um merchan enquanto vocês vão entrando, quero lembrar da revista Defesa Cristã. Aliás, eu presenteei o Paulo também com a revista Defesa Cristã. Esse número está falando sobre a ideologia do gênero, algo que já está assim muito em voga hoje. As pessoas não conhecem o assunto, muita gente falando besteira. O sistema que nós vivemos tentando empurrar a goela abaixo da população, a ideologia do gênero, você precisa conhecer. Por que é bom, por que é ruim? A revista Defesa Cristã vai te ajudar. E essa revista você pode recebê-la na sua casa. Quanto custa, ancião? Não, essa revista eu não cobro. Você pode ajudar o nosso trabalho, o nosso ministério, enviando qualquer valor, tá bom? Como é que eu faço isso? Você fala comigo no WhatsApp, 11 947 882 132. Tá legal? Aí você fala, eu quero a revista e eu mando para você pelo correio. Você vai pagar a despesa de correio e tinta, tá bom? Bom, feito isso, vamos lá, vamos começar. Vamos falando aqui agora, eu e o Paulo Sávio. Olha o nosso tema. Será que Deus precisa de uma organização religiosa? Isso é muito legal, gente, de entender por quê. O Paulo depois vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos mitos. E eu quero dizer para você que um dos maiores mitos criados na cabeça do ser humano é o fato de Deus precisar de uma organização. Chega-se a dizer que é o carro celestial de Jeová que está avançando. Bom, Paulo, vamos tratar então desse assunto. Eu quero que você fale à vontade para os nossos ouvintes. Esse vídeo está sendo transmitido pelo nosso canal JWR e também está sendo transmitido pelo canal Paulo Sávio, tá? Então você vai assistir esse vídeo lá com o Paulo, vai assistir aqui. Então você tem agora mais opções, tá legal? O Paulo agora está se integrando com a tecnologia e a partir daqui vai ficar mais fácil, né, Paulo? Com certeza, entre um cliente e outro você já tem cenário montado agora. É verdade, é verdade. Legal. Vamos lá, opera Deus através de uma organização. Bom dia para todos vocês que estão entrando. Vai dando um like, vai curtindo. Vamos ouvir aqui o Paulo. Eu vou dando aquele meu espetáculo de vez em quando. Porque perto do Paulo Sávio, vocês querem que eu fale o quê? Eu vou dar uma levantadinha aqui de um segundo que eu vou desligar um equipamento aqui que eu esqueci de desligar. Vai tranquilo. Nós estamos aqui no consultório do Paulo. Se você não pegou o telefone aí, você que está no Rio de Janeiro e tal, gente, quer fazer um tratamento legal depois, Paulo está por aqui, tá bom? Vamos lá, voltei. Já desligou o compressor, o Paulo está com o cenário montado agora aí, né? Agora não tem mais desculpa para não fazer vídeo, né, Paulo? Poxa, vamos ver, né? Agora ele aprendeu. Entre um e outro vamos fazendo. Esse ano 2018 a torre balança, se Deus quiser. Opera Deus através de uma organização? Com vocês, meu amigo Paulo Sávio. Bom, esse como o Edson acabou de falar, um dos principais mitos que é criado, principalmente em pessoas que entram em determinadas organizações religiosas de cunho mais sectário, como a Torre de Vigia. A gente que conhece bem a Torre de Vigia, o funcionamento da Torre de Vigia, eu passei muitos anos da minha vida lá, o Edson também. Desde o início, quando você começa a estudar ainda, você é um estudante, começa a ser colocado de forma paulatina, de forma muito eficiente na mente do novo adepto, que você precisa estar numa organização religiosa para que seja aceito por Deus, ou para que tenha a aprovação de Deus, ou para que você tenha um bom relacionamento com Deus.
Na realidade, não é bem assim que as coisas funcionam. Quando eu empreendi as pesquisas que por fim me levaram a sair da organização, uma das coisas que eu fiz, sabe, Edson, foi fazer uma leitura da Bíblia já com uma mentalidade diferente, descontaminada, vamos dizer assim, daquela receita pejotiana, a receita da torre de vigia, ou seja, o funil, a forma de enxergar exclusivista da torre de vigia. Quando você lê a Bíblia de uma forma diferente, sem os antólios da religião, da organização religiosa, você observa que o que a Bíblia diz não é nem perto daquilo que a organização pintou para você durante aqueles anos todos. Então, se é para responder numa única palavra a pergunta, Deus precisa de uma organização? A resposta é não. Essa é a palavra. Agora, se a gente inverter a pergunta, né, você precisa de uma organização para se relacionar com Deus? A resposta também é não. Você não precisa de uma organização. Você precisa de outra coisa. Você precisa de Jesus Cristo. E isso a Bíblia diz que você precisa. Eu preciso, o Edson precisa, todo mundo precisa. É o que a Bíblia diz. Então, se você crê na Bíblia, você vai crer que você precisa de Jesus Cristo. E foi por isso que ele veio à Terra, para se relacionar bem com Deus, com o Pai. Você precisa de uma boa espiritualidade. Essa relação com Deus é a espiritualidade. E como é que você edifica, como cristão, a sua espiritualidade sem a figura de Jesus Cristo? Impossível, impossível. Então, dentro do cristianismo, você tem que crer nisso, no básico, o relacionamento com Jesus Cristo, para que você chegue ao Pai. Tanto que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se fosse diferente, né, Paulo? Jesus Cristo diria, por exemplo, tem um detalhe bastante interessante, que dentro dessa linha eu acredito que a gente vai conseguir construir algo bastante importante. Olha só, o pessoal está dizendo, Paulo sabe, sou seu fã, você não sabe como me ajudou a enxergar a vida de novo. Um grande abraço a você. O pessoal vai dando aqui os comentários. Um grande abraço a você, ao ancião Edson, vocês dois são uma bênção na vida da gente. É a Cláudia Lima. Grande beijo, Cláudia. Deus te abençoe, querida. Muito obrigado, Cláudia. E aí, Paulo, um abraço. O pessoal está entrando lá no Paulo também. É, né? Verdade. É isso aí. Então, Paulo, olha só que interessante. Falando nessa questão de organização. O mundo, conforme conhecemos, criado, né? Vou usar toda a cronologia que eu usar, salvo a data da destruição, da queda de Jerusalém. O restante da cronologia eu vou usar porque dá para trabalhar em 20 anos, com tranquilidade. Salvo a queda de Jerusalém, que a gente sabe que não foi 607. Mas o mundo criado em 4026, né, a cronologia que a organização usa, nós temos a criação do homem, e da criação do homem até o dilúvio vão se passar aproximadamente 1656 anos, 1650 anos. Do Gênesis, de Adão até o dilúvio, onde está a organização de Deus? Se você pega a Bíblia e você começa a ler, como eu falei antes, né, livre dos antólios organizacionais, você vai perceber um padrão, sabe, Edson? Desde o início, desde a criação, desde o iniciozinho lá, você vai perceber que o relacionamento entre o ser humano e Deus, e o seu Criador, sempre se deu em caráter pessoal e familiar. Então você pega todos aqueles patriarcas do passado, né? Noé, você pega lá Jó, que morava mais ao Oriente, você pega Moisés, todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, todo esse pessoal aí, e você vai ler, saúde, e você vai ler e você vai constatar isso que eu estou falando. Sempre o relacionamento deles com Deus foi em caráter pessoal e, no máximo, eles representavam as suas famílias. Nunca em caráter organizacional. Nunca em caráter organizacional. Jó, por exemplo, estava isoladão lá,
E o que Deus diz a respeito da adoração de Jó? O que Jeová fala? Que ele era um servo muito agradável. Isso é muito legal, Paulo. Sabe por quê? Eu comparo, além do Jó, você vê, o povo de Israel está cativo no Egito, desde a fala com Abraão, né, até Moisés, nós temos aí 430 anos. E o que a gente percebe? O povo de Deus está no Egito. O Jó não tem nada a ver com o povo de Deus. O Jó está lá na terra de Uz. Está longe. E ele vive, ele é contemporâneo de Moisés. Ele é contemporâneo de Moisés. E a Bíblia diz que não havia um homem igual Jó na terra. Às vezes nem Moisés não era igual Jó. Então Jó precisou de uma organização? Ou não precisou. A relação de Jó e de todos aqueles homens com o seu Criador era em base pessoal e familiar. Você quer ver uma outra coisa legal? Noé, antes do dilúvio, ou toda a vida de Noé antes, né? A Bíblia dá uma linhagem, né, de todos os patriarcas, né? Todos os patriarcas, os sete homens na linhagem de Adão até Enoque, 10 até Noé. Nós não percebemos em momento nenhum também Deus tratando como organização. Ela sempre pega ali um patriarca e coloca ele até numa questão, quando a gente lê o Antigo Testamento, de olhar a formação da linhagem do Messias, que é o que esses patriarcas vão fazer. Exato. E quando a gente encontra, um pouquinho depois, o Abraão, vamos pensar agora nessa questão de organização. Bom, quem era o cara nos tempos de Abraão? Quem era o cara que Deus tratava? Falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela. Quem era o cara? Abraão. Concorda? Então Abraão, vamos colocar os termos humanos organizacionais. Abraão é o corpo governante, certo? O Abraão é o corpo governante. Mas aí o Abraão sai com uma briga com aqueles 5 reis, e quando o Abraão veio, o Abraão encontra um cidadão que ele não conhecia, não sabia de onde veio, não conhecia o pai, não sabe nem quem era. Operava em um zigurate chamado Melquisedeque, e a Bíblia diz que esse cidadão ele era sacerdote de El-Elion, sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, se Abraão era da organização de Deus, quem era Melquisedeque? Onde estava Melquisedeque? Se eles nem se conheciam. Não tinha ligação. Não tinha ligação. E a Bíblia diz que Abraão pagou dízimo para Melquisedeque. Por quê? E o Paulo vai fazer referência disso em Hebreus, dizendo que o que paga dízimo é menor do que o que recebe. Ou seja, se havia uma organização de Deus então nos dias de Abraão, era Melquisedeque. Sim. Você concorda? Pela lógica é isso. Pela lógica, é isso que Paulo diz. Agora, com quem foi que Deus tratou? Com Abraão. Com Abraão. E aí você analisa, né? Da onde surgiu a nação de Israel? Através de quê? De uma promessa que Deus fez a Abraão. Novamente você vê o quê? Nitidamente ali, um relacionamento pessoal. Abraão passou a ter um relacionamento pessoal, uma espiritualidade, uma relação muito próxima com o Criador. Né? E dessa relação pessoal, da descendência de Abraão, né? Veio Isaac, veio Jacó, daí veio as tribos de Israel, e surgiu o que se convencionou chamar a nação de Israel. Isso. Mas você observa na sequência, aí você fala, não, mas depois e tal, tá bom, vamos lá depois. Aí começa a nação de Israel. No início nós temos Israel, tinha um arranjo, eu usando os termos da portuguesa, mas era. Havia um arranjo. Não está errado, né? Tinha mesmo uma forma de organização, mas não no sentido organizacional. Está entendendo o que eu estou dizendo? Uma organização no sentido de ser organizado, né? Sim. Em que a nação de Israel havia juízes sobre a nação de Israel. Né? Chegou o período dos juízes. A nação foi crescendo, era preciso resolver os problemas, então havia juízes que eram designados para esse fim. Então você pega todo o período lá dos juízes, você pega Samuel, você pega Sansão, você pega essa galera toda. Como é que era o relacionamento com Deus, desse pessoal todo? Era em base pessoal e familiar, continuou sendo do mesmo jeito, não era em base organizacional. Houve sim uma mudança, e isso é importante que as pessoas entendam quando você lê a Bíblia novamente, de uma forma livre, né, de doutrinação, independente, tá? Sem doutrinação na cabeça, na cachola, né? Você vai ver que houve uma mudança sim, e essa mudança está registrada na própria Bíblia.
no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 8. Se você chegar em 1 Samuel capítulo 8, depois vocês peguem em casa e façam essa leitura com muita calma, com muita atenção. Tá? É um convite que eu faço aí para todos vocês, porque isso me ajudou muito. Paulo, isso. Inclusive, se onde você vai chegar, deixa eu só fazer dar um pitaco aqui. Esse 1 Samuel 8 que é importante. Mas só lembrando também que a primeira organização fundada na terra, Jeová reprovou. Que foi a organização de Nirode. Foi ele que tentou juntar todo mundo e fazer uma organizaçãozinha já para ele, né? Exato. E durante todo esse período, o que foi que Jeová fez? Eu quero trabalhar com famílias, separem-se, eu vou conversar com vocês onde vocês estiverem. Eu não preciso de um homem governando vocês. Eu não preciso de um corpo governante de Nirode aqui com vocês. E aí você traz agora essa ideia que é super importante, passado um período de 350 anos, o período dos juízes, né? Onde a Bíblia diz pelo menos 4 vezes no livro dos juízes e termina assim: cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, ou seja, cada um tinha o texto sagrado, cada um seguia o texto sagrado de acordo com os seus próprios olhos, e a Bíblia diz: porque não havia rei em Israel. Isso. Cada um edificava a sua relação com Deus de forma pessoal e familiar. O padrão era esse e ele não mudou. Ele só mudou justamente no período de reis. Por causa do povo. Vai lá para 1 Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 8, você vai ler lá que o povo chega e diz: nós queremos ser como outras nações vizinhas. Queremos uma organização. Queremos uma organização. Nós queremos um rei sobre nós, porque parece mais bonito, mais pomposo, né? Esse negócio é muito bagunçado. Era atrativo, né? Parece, né? Porque aquilo ali era muito simples, né? O ser humano tem isso aí. Exatamente. Tem que ser pomposo. Isso aí. E aí Samuel ficou irado inicialmente, mas Jeová disse para Samuel: olha, não fica preocupado não, porque não é contra você que eles estão se voltando, é contra mim. Ou seja, eles querem fazer uma organização, mas eu não aprovo esse negócio. Mas já que eles querem... De jeito nenhum Deus aprovou. Você vai ver lá nitidamente que Jeová não aprovou aquilo. 1 Samuel 8, a segunda vez que Jeová rejeita uma organização. Ele não gostava daquela ideia. Só que ele respeitou o desejo do povo. Ele respeitou. Só que é interessante, né, Paulo? Que ele fala para o Samuel assim: olha, tudo bem, eles querem uma organização, não é? Tendo o rei, vai ficar tudo organizadinho, vai ficar tudo bonitinho. Uma organização nacional. Isso. Ali era uma organização nacional. Exatamente. Mas era uma organização. Aí só que vai ter um problema. Primeiro, eles vão ter que pagar imposto para esse rei. É o que ele chama de a prerrogativa legítima do rei. Ele falou: querem um rei? Tudo bem, vai ter um rei, vai ter uma organização. Mas tem a prerrogativa do rei. Ou seja, o preço que você vai pagar por estar dentro de uma organização... O rei não vai estar lá de bobeira. Exatamente. Você vai ter que servir ao rei, os seus filhos vão ter que ir para os carros lá do exército do rei. O rei vai posicionar onde ele quiser, vão ter que servir a ele. As suas filhas vão ter que servir a ele também. O seu vinhedo, você vai ter que dar 10% para ele. Ou seja, você podia ficar comigo, livre. Mas já que você quer uma organização, você vai ter todo esse problema. Poderíamos aplicar a mesma coisa hoje, Paulo, só para a gente continuar a história? Por exemplo, você pode servir a Jesus Cristo, pode servir a Jeová livremente, concorda? Sim. Você pode servir sem peso, sem culpa, sem atrapalhação, sem nada. Pela Bíblia, que é o que eu venho recomendando. Edificando a sua espiritualidade. A sua espiritualidade e a sua família. Você pode fazer isso. Mas você também pode querer um rei, querer uma organização. Pode. Querer um corpo governante. Sai mais caro? Sai mais caro. Você vai pagar um preço maior. Vai pagar um preço. Vai pagar um preço maior. E é o preço que um monte de gente está pagando, né, Paulo? Um monte de gente está pagando em um monte de lugar que tem por aí. Tá entendendo? Veja bem, eu não estou defendendo aqui a ideia de que a pessoa não deve estar numa determinada denominação. Não é isso. Não, eles entendem. Essa nossa fala eles entendem. Espero que as pessoas essa nossa fala eles não é por aí. Nosso problema não é denominacional. Não é isso. Nosso problema é uma organização cuidando de todos os detalhes da vida do ser humano. E dizendo para você que você não tem acesso a Deus se não for dessa forma. Exatamente. Isso é que é a mentira. Isso é mentiroso. O povo então escolheu, fez aquela escolha, Deus aceitou. Evidentemente que ele regulou aquilo ali da forma melhor possível para que a coisa funcionasse. E a experiência que Israel teve dessa forma não foi bem sucedida.
nós sabemos que não foi bem sucedida. Ou seja, a organização não deu certo. Não deu certo. E não melhorou a relação das pessoas com Deus, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Piorou. Tanto que a organização foi, por fim, rejeitada. Legal. Quer ver? Olha só, eu quero que você preste bastante atenção nesse raciocínio. Nós citamos 2 ocasiões que o ser humano tentou fazer organização e Jeová não gostou. Aí agora o Paulo, ele trata da nação de Israel, que é a primeira vez que está aí alguém dizendo, vamos fazer uma organização. O povo pedindo, vamos organizar. Jeová fala assim, não organiza do jeito que vocês querem, mas vamos ver o desfecho disso agora no caminho. Esse é o primeiro vídeo, tem 20 minutos que nós já estamos no ar. Nós vamos agora dar um intervalinho e vamos voltar com o próximo vídeo. Ou seja, até a formação do Reino Unido, Jeová não se agradou da nação de Israel ter uma organização. Agora, depois da formação do Reino Unido, será que ficou melhor? Será que ficou mais organizado a partir de Saul? Aí a gente vai entender como é que Jeová tratou essa questão. Segura, tanto você que está assistindo aí pelo canal do Paulo, quanto você que está pelo nosso canal, segura um pouquinho que você já vai entender. Até aqui eu acredito que ficou muito claro para você. Jeová nunca gostou dessa ideia de homem dominando o homem dentro de uma organização. Jeová nunca gostou. Vamos ver o que é que o trabalho que Jeová tem a partir do reino unificado para tentar fazer o que eles queriam. Segura que a gente está voltando. É 2 minutos. Ó, essa parte. Aqui, Paulo, o senhor não saiu ainda. Ah, não saiu ainda. Aí você vem aqui, ó. Beleza.